Seja muito bem-vindo a mais um JetCast da Jet Church. Hoje estamos com um convidado especial. Como todos são especiais, estamos aqui com o Bispo Rogério Rocha. Rocha, né? Eu também sou aqui o pastor Israel Rocha. Rocha só tem coisa boa. Jesus é a rocha. E quero agora saber um pouco da vida deste bispo maravilhoso aqui da Igreja Batista Renovada de Lisboa, em Portugal. Vai ser um prazer conhecer um pouco da sua história. E seja muito bem-vindo, bispo. Obrigado, pastor Israel. Obrigado, pessoal que nos acompanha. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco da minha história e que ela possa servir de inspiração para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Falando de história, bispo, é uma curiosidade, né? Como chegou até aqui, né? Principalmente essa questão que nós vemos conversando sobre o bispo, pastor, presbítero, qual é a diferença? Eu gostaria que o senhor me explicasse lá atrás, como que isso iniciou? Qual foi o desejo, né, de iniciar nesse ministério? Quando foi que Deus realmente te separou para isso? Então, a minha conversão, ela aconteceu ali naquela transição de 99 para o ano 2000. E com a minha conversão veio assim uma chama, um fervor muito grande, um desejo de servir a Deus, se envolver com as coisas de Deus. Então eu confesso que na igreja, eu passei por tudo. Já fui porteiro e até professor de ministério infantil, já dei aula para criança, diaconato, limpeza. E eu tive assim muitas palavras, né? Muitas pessoas que me procuraram, palavras proféticas, do tipo assim, olha, você é separado para o ministério, Deus tem uma obra na tua vida. E eu estava até conversando agora no caminho e falando de uma palavra que eu recebi no dia que eu aceitei Jesus. Então, no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, Deus usou uma pessoa e ela me disse assim, olha, Deus te separou para o ministério pastoral e Deus vai te usar, vai te enviar para a Europa. Então, isso sempre ficou no coração, né? Deus vai me usar, eu vou para a Europa, ministério pastoral. E como eu sempre tive esse desejo de servir, passei por todos esses setores, fui diácono. Depois de um tempo como diácono, fui separado a evangelista. Depois, como evangelista, fui enviado para uma cidade vizinha. Eu sou de Maringá. Na verdade, sou de Marialva, né? Se fala Marialva, sim, uma cidade pequena. E de Marialva, eu fui enviado para Mandaguari para abrir uma igreja. Então, ali, quando eu fui enviado a Mandaguari, eu fui consagrado ao ministério pastoral. E depois de servir ali na cidade de Mandaguari, fui enviado a Portugal. E em Portugal, servindo no ministério pastoral, abrindo novas igrejas, investindo em novos líderes, hoje eu sou um bispo. Então, o que é o bispo? O bispo é o pastor de pastores, né? Como pastor local, eu tinha um bispo, um apóstolo, alguém que me pastoreava. E hoje eu exerço esse papel. Eu sou hoje em Portugal pastor de mais 9 pastores, já somos 10 igrejas e, pela bondade de Deus, temos feito a obra de Deus ali. Bispo, parece que foi rápido, né? Todo esse tempo aí, né? Agora tem algumas coisas primordiais que com certeza o senhor deve ter vivido. E, por exemplo, assim, três coisas que marcaram mesmo a tua história, porque o senhor falando sobre, me tornei o bispo, um chamado, e comecei a servir lá no diaconato, possivelmente também no estacionamento, na entrada da igreja, né? E muitas pessoas, elas só olham para nós, o que está lá em evidência, né? Está em evidência, nossa, agora está em evidência, né? Olha que bonita a vida dele, né? Só que não vê todo esse trajeto, né? Tudo que passou atrás, né? Então, três momentos assim áureos da sua vida que marcaram assim o teu ministério. Olha, algo assim que foi marcante, as primeiras oportunidades que eu tive de servir na portaria da igreja. E eu me lembro que houve um dia que uma pessoa chegou e eu cumprimentei e dei um abraço nela. Olha, seja bem-vindo. E a pessoa entrou. E depois, no fim da reunião, ela procurou o pastor me chamou para falar da importância que aquele abraço teve na vida dela. Como ela havia chegado naquele dia, no culto, com pensamentos, né, até de morte e essas coisas.
e como que um abraço foi importante na vida dela. Então ali eu já pude ter noção de que o mover de Deus não está só no altar, no púlpito, né? Como você disse, as pessoas pensam que é só lá com o microfone na mão, então pregando, cantando, orando. E um abraço que eu dei foi tão assim impactante, abençoou tanto aquela pessoa que ela foi lá até chamar o pastor, falar, testemunhar, agradecer. Então isso foi muito forte. Outra coisa foi quando eu saí da minha cidade, né, Marialva, fui enviado para Mandaguari, e é uma cidade que não tinha igreja, nós abrimos do zero, né? E eu lembro que nós alugamos um salãozinho, um espaço, montamos a igreja e nós fomos num programa de rádio. Olha, vai inaugurar aqui, vamos começar a igreja. E depois de 2 anos, uma igreja já estruturada, mais de 200 pessoas, numa cidade do interior do Paraná, e foi muito marcante isso. E depois a minha mudança para Portugal. Porque mudar já é difícil, ainda mais você mudar para outro país, para outra nação, outros hábitos, outros costumes, e poder viver assim a bondade de Deus em outro país, o cuidado dele em outros ambientes, realmente me marcou muito isso. Que bacana. O senhor estava falando referente ao abraço que, né, foi dado ali numa porta da igreja. Esses dias, pastor, também, bispo, né, preciso compartilhar com o senhor que faz tanto sentido isso, o servir dentro da igreja, que teve 2 pessoas que vieram aqui no culto onde eu sou pastor, o culto Conquiste, e eu visualizei elas e eu peguei e fui lá dar um bom dia. E aí eu falei, é a primeira vez aqui na igreja? Eles falaram, sim, é a primeira vez, um casal que chegaram de moto na igreja. Daí eu falei, mas quem que convidou vocês? E é algo para ressaltar o servir na igreja, que ele respondeu assim, eu olhei aqui eu passei aqui na frente da igreja, eu vi a recepção de vocês tão alegre, tão feliz, que eu decidi vir à igreja. Então a maioria das pessoas acham que o culto, ele começa só às 7h30, né, às 19h30, ou 10 horas da manhã, né? Mas o culto começa desde a hora que você está saindo da sua casa, né? Porque você vai impactar alguém na forma de você receber ela ali, um abraço. Nós somos marcados por pequenas coisas. O senhor falou também sobre o abrir igreja, que foi um desafio, né? É um desafio, né? Para toda pessoa que vai iniciar um projeto, né? Tem uma frase muito bonita que eu admiro no pastor Márcio Valadão, que ele fala que igreja ela não se abre, ela nasce, né? Então, tudo aquilo que você abre, que você produz com a sua própria mão, ela tem uma data de validade, né? Mas aquilo que você inicia com a vontade do Senhor é eterno, né? E o que a gente abre, o homem é responsável por sustentar. Se eu abrir, eu tenho que sustentar, eu tenho que manter. Eu sou o pai. Agora, se nasceu de Deus, é Ele que sustenta, é Ele que mantém de pé, é Ele que abençoa. E essa foi uma resposta que eu dei uma vez para um amigo que perguntou por que algumas igrejas vão, outras não vão. E eu falei, olha, é uma pergunta um pouco subjetiva, mas algo que é interessante de se pensar é sobre nasceu de Deus ou nasceu do homem? Porque o que nasce de Deus permanece. O que nasce do homem, olha, enquanto o homem pode manter, está de pé. Quando o homem não tem mais condições, vai acabar e vai fechar. Que lindo isso. Se você está até aqui, nesse JetCast, eu quero te desafiar a compartilhar essa ministração, a curtir, a se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu quero pedir mais uma coisa para o bispo. Eu vi que o senhor tem uma obra, né, um livro, Insegurança. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco qual que é o objetivo desse livro, aonde também nasceu esse livro, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro nasceu da minha experiência pastoral, ministerial. Eu entendo que ministério é mais do que púlpito, né, mais do que pregar. Então, eu gosto muito do gabinete pastoral, do pastoreio. Então, nesse tato, né, nesse convívio com as ovelhas, com as pessoas, eu identifiquei que essa era uma área, um assunto que estava muito em evidência na vida das pessoas. As pessoas se sentiam muito inseguras, com muito medo, com dificuldade de emitir respostas ao chamado de Deus e tantas coisas da vida.
baseado nisso, eu comecei uma série de ministrações sobre o tema insegurança. Então, nessas ministrações eu falei sobre Gideão, falei sobre Jeremias, falei sobre Moisés, e todos os três lutaram, né, com o medo, com a insegurança. Moisés, olha, não sei falar, né? O Gideão fala, poxa, minha família é a menor, minha tribo é a menor, minha família é mais pobre. O Jeremias fala, olha, eu não sei falar, eu sou uma criança. Então, todos os três lutaram com isso. Então, a partir dessas ministrações, desse aprofundar, né, desse estudar, surgiu o livro e que hoje tem sido uma bênção, né? Já lançamos ele no Paraná, Rio de Janeiro, agora essa semana eu estou lançando ele em São Paulo, e em Portugal, toda a Europa, e tem assim sido um instrumento de Deus para muitas pessoas. Que bênção. Que interessante esse livro. Com certeza eu vou adquirir e vou ler, porque existe essa insegurança. Às vezes a gente está numa posição, bispo, que nós temos que ser fortes, né? Mas no fundo há uma insegurança, porque eu vejo que Deus ele não escolhe o melhor, né? Ele capacita para se tornar o melhor, né? Então, quando nós entendemos isso, o nosso ministério, né, o chamado que o Senhor tem para nossas vidas, ele começa a produzir frutos, né? É igual o que Jesus nos ensina, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Não há um fruto que eu vou gerar de mim mesmo, né? É porque eu estou em Jesus, né? Agora, observando um pouco da sua história, nesses breves minutos, se o Senhor pudesse dar três conselhos referente à vida de bispo, né? Vida de bispo. Desse trajeto todo que o senhor teve, a vida de bispo, porque nós, no nosso ministério, nós também almejamos algo, né? E daqui a pouco tem alguma pessoa ali que também está no início dessa caminhada como bispo. Três conselhos que o senhor daria. Número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. Nunca deixe apagar esse amor, esse fervor pelo nosso Jesus, o amor a Deus. Vivemos dias de muitas oportunidades, então tem muitas pessoas que têm trocado o amor a Deus, o amor à fama, o amor ao dinheiro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro conselho, a primeira instrução e até o maior mandamento, né? Exatamente, é verdade. E o segundo conselho que eu dou para todos é: nunca deixe de honrar sua família. Então, o casado, você nunca deixe de honrar sua esposa, a esposa nunca deixe de honrar o seu marido. Se tem filhos, honre os filhos, ame os filhos. Então, o segundo conselho, mantenha uma base familiar, uma base de família muito forte. E o terceiro conselho que eu lhe digo e que aplico também na minha vida é você honrar o seu ministério, as pessoas que Deus levantou e colocou ao seu lado. Porque muitos nessa ânsia de querer crescer, de querer talvez ser famoso, ou de querer fazer alguma coisa, acaba atropelando. Então, não honra o seu pastor, não honra o seu líder, não honra aquela pessoa que Deus levantou para ser um canal, um instrumento de Deus. E alguém pode até dizer assim, mas o meu pastor, minha liderança, né? Nós devemos entender e compreender que todo líder, ele, além de ocupar sua posição, ele não deixou de ser humano, né? Então, às vezes, nós estamos querendo uma perfeição de alguém que está numa posição de destaque e que, se calhar, ou melhor, talvez, né? O português de Portugal aqui. Então, talvez, e agora aqui o talvez é na ironia, tá? Talvez, quando chegar a sua vez, você não vai conseguir ser perfeito também, né? Olha só, honra é algo que estava desde o princípio, né? Alguém não honrou a posição de Deus, né? E foi expulso do lugar que deveria ficar, né? Enfim, pastor e bispo, para nós é uma honra ter o senhor aqui. Nós queremos deixar um presente aqui da nossa igreja, da Jet Church, um singelo presente aí para o senhor, para sua família. E para seguir o senhor no Instagram, como é que nós fizemos? Qual é o seu Instagram? Deixa o seu Instagram aqui para nós colocarmos depois ele aqui e para as pessoas te seguirem. Boa. Obrigado, a Jet Church, obrigado, pastor Israel. Já aqui vou abrir com muito carinho. E para você nos acompanhar nas redes sociais, você pode ir lá no Instagram,
@RochaPR, tá bom? RochaPR, lembra do Rocha dele? É a mesma coisa, tá? RochaPR. E também você pode correr lá no YouTube, meu canal no YouTube, Bispo Rogério Rocha, tá bem? Vai ser um prazer ter você conosco. E adquire também o seu livro ali, possivelmente tem algum link ali. Boa, lá se você entrar lá no meu Insta, você vai ver, tem um link na bio, ou então você pode mandar um direct, e aí nós vamos tratar contigo, a nossa equipe vai responder, despachamos para todo o Brasil, despachamos para toda a Europa, onde você estiver, com certeza esse livro vai chegar e vai abençoar muitas pessoas. Amém, glória a Deus. Ficamos muito felizes aqui com a visita do Bispo Rogério e esperamos você no próximo JetCast. Deus abençoe sua vida.